Falar sobre a violência doméstica, iniciando primeiramente o que é a violência doméstica, né? A violência doméstica, ela se refere assim a qualquer ato de violência física, moral, sexual, patrimonial e principalmente psicológica, né? Que é exercido no ambiente familiar, por algum familiar ou então por um parceiro íntimo. Então, o psicólogo, ele tem uma função muito importante e relevante, porque ele dá um suporte, ele pode dar um suporte psicológico para essa pessoa em situação de violência, bem como até mesmo alguma orientação e instrução judicial em relação ao processo em si, né? Olha, a psicologia jurídica nessa temática da violência doméstica, ela traz um desafio pra gente que é vivenciar o sofrimento que aquela pessoa tem, seja ele em qualquer uma dessas esferas que eu trouxe para vocês agora há pouco, né? Na física, na psicológica, na moral, na patrimonial. E a gente saber que tem um linear entre o nosso papel profissional e o nosso papel humano, né? Porque muitas vezes essa pessoa que está numa situação de violência, ela está naquele famoso ciclo de abuso, que é o ciclo repetitivo, que é por dependência, que é por carência, por vários fatores, seja ela financeira, seja ela por insegurança, seja ela por medo, né? Então, assim, é um papel que é um desafio para nós, é a gente saber dar um suporte para aquela mulher, mas respeitar ela dentro daquele ciclo que ela tá, naquela situação, mesmo que a gente veja, mas a gente tem que saber respeitar e fazer ela entender que ela pode sim ter condição de sair de dentro daquele ciclo de violência. Primeiramente, uma mudança de comportamento, né? A pessoa, ela fica um pouco mais retraída, ela fica mais ansiosa, ela demonstra ter muito medo, ela demonstra, assim, uma insegurança, ela se isola. E aí tem a parte física também, que algumas vezes a gente identifica hematomas, arranhões, machucados, que em algumas vezes elas sempre justificam algum motivo pelo qual elas estão com aquele sinal no corpo, mas que quase nunca é algum tipo de agressão, né? Dificilmente elas falam, né, sobre isso. Também tem a questão do medo do companheiro, do homem autor de violência, vamos colocar assim, aquele medo do controle excessivo que ele tem geralmente sobre essa pessoa, sobre essa mulher, né? Que é aquele controle de aonde vai, com quem você tá falando, o controle psicológico, o controle financeiro, o controle até mesmo familiar, que às vezes ele tenta limitar e até restringir total o contato daquela mulher com outras pessoas, inibir ela de trabalhar, né? Para ficar totalmente fechada naquele mundo dele, dependente dele total, para que ele tenha um controle. Então, esses comportamentos a gente vai identificando nessa pessoa que está em situação de violência, porque ela começa a mudar completamente o comportamento em várias esferas. Interessante, é perceptível, então, né? Exatamente. Quando a gente está lidando com esses casos, é perceptível que a gente vê a mudança comportamental, a forma como a pessoa se porta no ambiente. Exatamente, os sinais, eles estão ali. A gente busca dar um suporte psicológico para essa pessoa que está numa situação de violência, para fazer com que ela, através do nosso trabalho, né, do nosso auxílio, do nosso suporte, a gente consiga levar para essa pessoa um pouco de leveza, fazer com que ela consiga, por si só, com o acompanhamento que é feito, que ela tem sim condições de se emancipar, de se empoderar e sair desse ciclo, desse tipo de violência, né? Nós temos vários casos
eu não vou utilizar a palavra diariamente não, mas assim, semanalmente, quinzenalmente, a gente tem vários tipos de processos assim, que a gente fala de risco baixo, risco médio, risco alto, né? A gente avalia geralmente esses processos, esses casos de agressões assim. E sim, tem processos que deixam a gente bem impactada. Todo o acompanhamento, né, a psicologia jurídica nessa temática, tudo é urgente. Mas tem casos que eles requerem mais urgência. Eles precisam ser mais rápidos porque, de fato, aquela pessoa está correndo um risco de morte, assim. Então, é onde a gente tenta atendê-la, fazer um acompanhamento, dar um suporte, fazer a orientação, instrução. Quando é necessário, a gente aciona a Patrulha Maria da Penha, aciona a Polícia Militar, tem, né, outros órgãos parceiros também que trabalham junto com o Tribunal de Justiça, com a psicologia jurídica, para que a gente tente evitar um mal maior. E a gente recebe processos aqui de grandes magnitudes, assim, de situações realmente bem graves. A psicologia, ela é fundamental mesmo. A psicologia, não a psicologia em si só, né? É lógico que tem os relatórios, as avaliações, a psicossocial, sociopsicopedagógica, dependendo da necessidade. Mas o psicólogo, ele é muito importante, ele é muito relevante. Porque além de ter o conhecimento em si, ele tem acesso àquela pessoa de uma forma além do físico, do que ela queira mostrar. Às vezes ela não fala, ela tem medo, ela tem vergonha de falar, de se expor. E o psicólogo, ele tem a ferramenta e as condições de, através de uma entrevista com ela, de um atendimento, identificar outros sinais para saber que de fato aquela mulher está precisando de ajuda, ela precisa de orientação e ela precisa de suporte. Então, a psicologia é fundamental nessa temática. Então, assim, o nosso limite, ele acaba onde começa a escolha dela, porque é ela que tem que querer fazer, é ela que tem que buscar ajuda. E às vezes não acontece da própria pessoa buscar, né? Isso não necessariamente só a pessoa que está sofrendo a violência quem faz. Pode ser um vizinho, pode ser um familiar, pode ser um amigo. Alguém pode fazer essa denúncia. Não tem aquela história de que em briga de homem e mulher não se mete a colher. Não, isso está errado. Essa é uma cultura totalmente que deve cair por terra. A gente tem que denunciar, a gente tem que fazer alguma coisa, porque quando a gente vê às vezes que essa mulher está precisando de ajuda, ela não tem condições, ela não tem força. Mas ela precisa, só que a gente tem que ouvir, dar um suporte, orientar e trabalhar com ela num acompanhamento para que ela consiga entender e enxergar que ela tem sim condições de tentar sair daqueles. Só que a gente não pode determinar que ela faça. Então a gente vai somente até onde é a partir da escolha dela. É um direito dela, o sim ou não. Você acha que tem algo a melhorar nessa área, na atuação? E se você também tem algo que você gostaria de acrescentar em relação à psicologia e à justiça? Olha, para melhorar, muita coisa poderia melhorar, né? Porque muitas vezes essa pessoa que está em situação de violência, ela não vive só. Quando envolve outros familiares, quando envolve filhos menores, filhos adolescentes, né? Até mesmo os filhos adultos. Então, assim, é uma cadeia onde todo mundo sofre. E às vezes a gente não tem condição de dar um suporte além, né? A gente foca naquela pessoa principal ali que está sofrendo uma violência, mas eu entendo que poderia sim estender a mais pessoas um acompanhamento. A gente identifica, a gente encaminha, porque a psicologia jurídica por si só ela não tem condição
obrigação de estar, né, acompanhando todo mundo, mas é muito importante que houvesse sim. E aí aquela situação, né, de tratar na raiz. Essa pessoa autora de violência, esse homem, geralmente, ele também precisa de um suporte, ele precisa de um acompanhamento, né? Ele tem, às vezes, a violência ela é muito cultural, então tem todo um trabalho que deve ser feito para a gente buscar exterminar essa ignorância de achar que eu sou o dono, eu que mando, você vai fazer o que eu quero, como que eu chego em casa e a comida não está pronta, e aí o homem vai agredir, vai brigar com uma mulher que já está cuidando de casa, que está cuidando dos filhos, ou que trabalha fora, ou que estuda. Então, assim, limitar o direito de viver e de progredir dessa mulher é muito difícil para satisfazer a necessidade e as vontades dele. Então, tem uma necessidade maior que a gente pudesse trabalhar toda uma família. E às vezes a realidade é outra, a gente não tem essa condição, né, de fazer. Diante de um quadro de violência que a mulher se encontra nesse quadro, ela se percebe nesse ciclo de violência, como que ela pode agir diante disso? Ela procura uma ajuda, ela liga para um número específico, ela procura uma delegacia específica, como que funciona? Sim, nós temos a central de atendimento à mulher, né, que ela pode buscar, nós temos o número 180 e em caso mais grave também pode acionar a polícia militar através do 190. Entendi. Então, se a mulher se encontra nesse quadro, ela pode estar entrando, procurando ajuda e iniciando os processos administrativos que cabem à violência, ao cuidado dela. Exatamente. E só, assim, importante ressaltar que não só essa pessoa pode buscar, né, por ajuda, pode buscar, como eu havia dito, pode ser um familiar, um amigo, um conhecido, um vizinho. Todos nós temos esse papel importante de podermos fazer uma denúncia e através desses canais que eu falei. Agora tem a Central de Atendimento à Mulher, pelo número 180, e a Polícia Militar no 190. Ok, muito obrigado pelas suas informações, pela sua participação.